vão para além, inclusive, do que foi proposto aqui na sua temática, entendendo que estamos passando por um momento no mundo de transformação. Eu queria lhe ouvir sobre a experiência do Núcleo de Filosofia no país, em torno, inclusive, das discussões de políticas públicas necessárias em torno dessa mudança que vem de fora, porque nós somos um país que investimos pouco em ciência, então a gente acaba consumindo o que vem de fora dentro da tecnologia. E aí eu queria ouvir se dentro do núcleo que vocês produzem em ciência, como é que está essa discussão em torno dessa reflexão para ajudar na construção do que vem aí pela frente num país como o nosso. Olha, eu acho que aqui provavelmente vai acontecer dentro desse ambiente do comentário último que eu fiz sobre esses avanços tecnológicos disruptivos e tal. Primeiro, eu acho que eles vão chegar aqui no Brasil provavelmente pela pirâmide mais alta, a estrutura mais alta da sociedade, né? E o que já existe um pouco, você trabalha com jovens em educação e universidade, se comparar os jovens que estão em universidades caras de ponta, como se fala, por exemplo, que são universidades privadas que hoje disputam com as públicas, né, em determinadas áreas e profissões, você vai ver que os alunos já são muito mais bonitos do que em outros lugares, né? Isso já é muito claro, você enxerga isso claramente, né? As meninas são umas deusas, assim, né, em comparação com outras universidades. Isso é um fato. Eu sei que hoje em dia você não pode falar o que as coisas são, porque sempre tem alguém que diz que você falou o contrário, né? Mas é um fato. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: eu acho que a gente, aqui no Brasil, provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai ser atropelado por essas coisas, como a gente sempre é. Vai ser atropelado. Ele vai entrar nos mesmos espaços que todos os vícios do Estado e do governo praticam. A classe média e média alta vai conseguir praticar isso muito melhor. Imagine, se você pensar em inteligência artificial, imagine aquilo que países mais adiantados, você pensar em Inglaterra, Estados Unidos, Israel, e pensar onde que a gente está aqui no Brasil. Porque a ciência no Brasil, ela anda muito devagar, porque a gente tem aqui no Brasil uma ideia que eu, pessoalmente, muita gente acha uma ideia muito ruim para a ciência, porque a gente pensa que cientista é alguém que é um monge, que fica trabalhando num lugar porque quer salvar o mundo. Não, cientista é uma carreira. É um profissional que quer ganhar, quer ter reconhecimento. Por isso que, por exemplo, na área médica, né, que é a área de vocês, não existe ciência sem indústria farmacêutica. A ciência é a indústria farmacêutica. Não tem separação entre uma coisa e outra. É claro que as pessoas que são leigas e não entendem nada disso, ficam falando mal da indústria farmacêutica e não sei o quê, não estou querendo dizer que elas são um anjo, não tem anjo no mundo, mas não há sem isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu acho que essas inovações em tecnologia artificial, em inteligência artificial, interação com saúde e tudo mais, elas vão provavelmente entrar em equipamentos, instituições que circulam por um nível social alto, vão ser serviços mais caros. Depois de algum tempo eles vão começar a baixar a bola para entrar em outros espaços. As políticas públicas no país, o que atrapalha as políticas públicas no país é que a classe política, e eu vou falar isso com toda a força mesmo, a classe política brasileira normalmente é muito ruim. Muito ruim. Eu não sei se a gente é melhor do que a Argentina, porque os argentinos também estão sofrendo bastante, mas a gente é muito ruim em geral, né? Então você tem a forma de você conduzir a aplicação de recursos. Você pensar na educação, por exemplo, né? Você quer ver uma reunião que normalmente não leva a nada? É uma reunião em que você tem professores com burocratas do MEC discutindo educação. Normalmente não leva a nada, só leva contatos, faz contatos entre as pessoas. Mas levar grandes decisões, então o que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu acho que, a gente tem na PUC um laboratório de pesquisa
que começou um pouco antes da pandemia, que se chama Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, né? E a gente tem 16 grupos de pesquisa nesse laboratório. E seguramente a área do Estado, né? Está na área de política especificamente. A área de Estado e de políticas públicas, se bem que o nosso foco tem sido o tema do racismo especificamente. O racismo. Agora está na moda o antissemitismo também, mas começou especificamente com o tema do racismo, né? E a gente não está nem um pouco preparado para o uso a gente vai ser atropelado por essa tecnologia. Atropelado como a gente é atropelado por tudo, né? E assim, eu temo que os setores, eu sei que o que eu vou falar é uma coisa muito forte, mas não fui eu que tive essa ideia. Eu não quero roubar a paternidade da ideia, porque quem falou isso foi um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells. No começo do século XXI já, ele falou isso. Eu acho que, no caso do Brasil, quem talvez largue na frente no uso de formas muito avançadas de tecnologia, de inteligência artificial, seja o crime organizado. Certo? Porque, inclusive, tem um filósofo inglês que é contra os avanços da biotecnologia, assim que nem vocês, mostrando que são aqui, é contra os avanços da biotecnologia na reprodução humana, porque é um cara chamado John Gray, que eu recomendo a leitura, tem livros dele em português, John Gray. É assim, ele fala que ele é contra porque ele acha que quem ia, principalmente das cartas, nesse tipo de tecnologia, seria o Estado, que quer controlar cada vez mais a vida das pessoas, e o crime organizado, que está em quase todos os setores da economia legítima, hoje em dia. Ele está investindo em quase todos os setores. Você pode, de repente, um dia acordar e descobrir que um setor que você já está sendo responsável pelo investimento do crime organizado e precisa lavar o dinheiro. Então, eu tenho a impressão que talvez no Brasil, quem comece a fazer uso sistemático da inteligência artificial seja o crime organizado. Infelizmente. Mas isso não é para fazer com que, de repente, vocês aqui em Vitória da Conquista não comecem a pensar em investir no departamento de reprodução humana com a ajuda da IA. Né? Quem sabe? IA em reprodução humana. Que vai dar nisso daqui a pouco, né? Vai dar nisso.